Alô, olá, boa tarde. Boa tarde a todos que estão entrando. Estou fazendo aqui os ajustes de som e de imagem para aguardar o nosso convidado Sávio Neves, que já já vai estar aqui para bater um papo com a gente. Boa tarde a todos que estão entrando. Marilda, Valtinho, daqui ó, Rafael Costa, Mark Tur, boa tarde. Andressa Lima. Estou tentando aqui achar o Sávio para ele. Ele estava acostumado a fazer as reuniões dele pelo Zoom. Aí a gente vai fazer essa pelo Instagram. Essa semana a gente programou umas lives muito com o setor de turismo, eventos, né? E mais uma vez o de bar e restaurante. Enfim, são os setores econômicos que estão totalmente afetados, impactados por todo esse problema da pandemia desde que ela se iniciou. E todo mundo sabe que o Rio de Janeiro é um grande destino turístico. O turismo é a vocação da cidade e, infelizmente, nesse momento a gente está impossibilitado de usar esse setor com todo o seu potencial. Mas vamos lá, estou tentando ver aqui, visualizar para ver se ele se adequa aqui. Só um minutinho, pessoal. Deixa eu ver se eu achei aqui agora. Agora foi. Foi? Desculpa aí. Pô, e eu te peço desculpa. Eu que me enrolei um pouquinho também. Você tá bem? Você tá de lado aí para as pessoas. Então deixa eu arrumar aqui, peraí. Vê se melhorou agora. Agora sim. Maravilha, Rafa. Tá vendo quase que o rosto enorme. todo. Se puder baixar um pouquinho só o telefone para a gente conseguir enquadrar o teu rosto todo. Deixa eu arrumar aqui, peraí. Aí. Ficou bom agora? Agora foi. Se ficar assim tá ótimo. Então vamos assim. Beleza. Como é que você Prazer, tá, Rafael, estar com você. Graças a Deus, tudo ótimo. E você? Tudo bem também. Pena que não é ao vivo, né? Mas ao vivo que eu digo presencialmente. Mas nesse momento todo mundo tem que entender e a gente vai se virando como pode, né? Novos tempos. Importante a gente estar fazendo esse debate, né, Rafael, enfim, colocar para as pessoas que vão nos assistir aí também sobre a situação do mercado de trabalho, enfim, as oportunidades que também vão surgir durante a crise, principalmente depois dessa crise. Acho que vai ser um papo muito bom, esclarecedor, tem muita gente aí, muitos amigos que eu vi que já entraram aí, e eu acho que vai ser muito bom. Legal. Antes, para começar, só para o pessoal meu que talvez não te conheça, apesar de que em campanhas eleitorais nós já fizemos reuniões em conjunto, participamos juntos de algumas agendas. Torci muito na época que você veio candidato a deputado federal, com certeza alguém que acrescenta muito aí para o Rio e para o Brasil. Você foi muito bem sempre. Chegou a assumir o mandato por algum tempo? Assumi aquele deputado federal em 2010, Isso. E ainda fiquei um ano e 8 meses lá. Por quase 2 anos. E você vinha na época estadual também, né? Exatamente. E a gente no mesmo partido lá no Progressistas. Exatamente. Então, a gente já tem esse contato de bastante tempo e sempre tive um carinho grande e um respeito enorme por você. Então, eu queria que você pudesse assim, desenhar como é que está a situação, como é que ficou a situação do trem do Corcovado e o cenário do turismo no pré-pandemia. Como é que estava? A coisa estava novamente começando a tomar um rumo legal, bacana, mas aí veio esse problema. Em outubro do ano passado, a Estrada de Ferro do Corcovado comemorou 135 anos de história, né? É um aniversário que a data, enfim, a importância da história, da saga da ferrovia turística, ela quase que se confunde com toda a urbanização da nossa cidade, na época capital, né, do Distrito Federal. Estamos falando aí de 1884, Dom Pedro II, Pereira Passos e tal, que era o concessionário na ocasião, e 20 anos depois ele se tornou prefeito da cidade, que é o nome do palácio lá, Pedro Ernesto, e o Pereira Passos foi um dos oxigenou e urbanizou todo o centro da cidade, né, a Avenida Central, que é hoje a Rio Branco e tal.
E isso foi em outubro, 9 de outubro, quando a gente inaugurou os novos trens, a nova frota de trens, um investimento de 200 milhões de reais, enfim, uma grande expectativa para um novo horizonte, quarta geração dos trens. E aí fomos pegos de surpresa, né, com essa pandemia que realmente é da nossa geração. A gente agora vê muita história da gripe espanhola, lá no início do século passado, que matou o presidente da República, né, Rodrigues Alves, em 1918. E as anteriores, eu estava vendo agora Netflix, que agora fiquei viciado em Netflix também, eu estava, enfim, em dívida lá com aquela playlist, e agora eu fui assistir o Império Romano, e lá eu vi também que morreu um imperador com a peste, com a famosa peste, né? Sim. Foi uma doença, um vírus da época também, e que matou, enfim, milhões de pessoas na época lá do Império Romano. Então, eu acho que isso é cíclico, a nossa geração nunca tinha visto isso, ela nos pegou aí de surpresa, e pegou já o Brasil e o Rio de Janeiro em especial numa situação muito fragilizada. Nós já vimos de uma crise, falta de emprego, mudança de governo, uma instabilidade ainda bastante perigosa, porque a economia ainda não estava voltando aos trilhos, né, para usar uma expressão ferroviária. E aí nós, a partir de março, todos os equipamentos turísticos, o trem do Corcovado, o Pão de Açúcar, enfim, o Aquarrio, o Museu do Amanhã, enfim, todos os equipamentos, por conta do protocolo aí da saúde, não só dos visitantes, mas também dos colaboradores, tivemos que fechar isso em meados de março. Lá se vão aí quase 2 meses, nós estamos com a operação parada. Agora você imagina o seguinte, Rafael, toda a operação parada, não entra um dinheiro, uma receita nova, só despesa, e mantendo todos os funcionários. O trem do Corcovado não demitiu ninguém. Usamos, que eu acho que foi um grande avanço, e você participou disso, apesar de ser uma legislação federal e um esforço federal, mas você, como uma liderança do Rio de Janeiro, muito preocupado com o emprego no Rio de Janeiro, e o turismo é um grande absorvedor de empregos aqui no Rio de Janeiro, você participou ativamente das discussões, das conversas, nos manteve aí através das suas redes sociais atualizados, e as duas medidas provisórias, que mexe principalmente com a questão da legislação trabalhista, ela ajudou muito. A 927, a MP 927 e a MP 936, né? Essas duas. A 936 e a 927, as duas. E a questão da suspensão do contrato de trabalho, quer dizer, você te permite dar uma adormecida ou enfim, diminuir, atenuar um pouco o tamanho do rombo, né? Então, nós usamos bastante isso. Então, vou dizer, 85% dos funcionários do Corcovado hoje estão com seus contratos suspensos por 60 dias. E os outros 15%, 10% estão com a jornada reduzida em 75%, e 7%, não é bem 85%, enfim, mas 7% que é o pessoal da manutenção, enfim, das atividades essenciais que não podem parar, estão devidamente protegidos lá com enfim, os equipamentos de proteção individual, os EPIs, e estão trabalhando normalmente. Esses mantêm lá, enfim, a parte toda de subestação elétrica, sim, a questão de manter lá a via permanente, enfim, tudo isso. Então, esse é o panorama do trem do Corcovado, e isso está acontecendo. Nós criamos um grupo de trabalho com o Pão de Açúcar, com o Aquarrio, com a roda panorâmica, Rio Star, o Museu do Amanhã, o Museu de Arte Moderna, o Museu de Arte do Rio, enfim, os grandes equipamentos do Rio, que juntos são quase 20 milhões de pessoas, recebe 20 milhões de pessoas por ano esse grupo de equipamento, para já criar. Nós estamos trabalhando firme nisso. Amanhã tem uma reunião importante também. Hoje acabei de ter uma reunião te falei, da Fundação Getúlio Vargas, nós vamos bater um papo aqui sobre isso. Mas esses protocolos que nós já vamos trazer, São Paulo está bem adiantado, e a Europa já está com os protocolos de reabertura. Portugal, sim, Espanha, Safe Clean, quer dizer, um selo dizendo o seguinte: nesse local você está protegido, está limpo e protegido, tá? Covid zero, a gente está chamando aqui o nosso selo de Covid zero, aqui não tem Covid. E aí tem, enfim, uma série de instruções, enfim, é o chamado protocolo,
protocolo sanitário, para que o trem do Corcovado, junto com todos esses parceiros, nós tenhamos, enfim, a garantia de que ali as pessoas vão estar protegidas. Isso é fundamental para a pessoa ter a sensação e a segurança de que naquele ambiente ali elas podem, enfim, fazer seu passeio, fazer seu entretenimento com a sua família, sem ter risco de qualquer tipo enfim, de pegar o vírus. Né? O contágio que seja zero, como você falou, Covid zero. Aí, então, É bom, Rafael, eu vou contar uma curiosidade aqui para os teus ouvintes, que as pessoas às vezes não sabem, mas você é da área de saúde, você é um dentista. Né? Então você tem muita noção. Às vezes as pessoas não têm, pensam que você está nisso daí sempre, enfim, militando por uma questão de vocação sua, do seu pai, ajudando a nossa cidade. Mas você é uma pessoa da saúde e fala com muita propriedade de todo esse problema que nós estamos vivendo agora, né? Exatamente. Meu pai é médico, eu dentista, né? Então na família a gente tem outros dentistas. E como apesar de ser dentista, né, eu tenho a pauta da saúde lá na Câmara, mas também levo a pauta econômica. Não é à toa que eu sou lá o presidente da Comissão de Indústria e Comércio. Então, nesse momento, eu fico buscando equilibrar o que se tem que fazer para os protocolos de saúde para a gente evitar ao máximo essa coisa do contágio, mas, ao mesmo tempo, como é que a gente trabalha buscando o impacto menor na economia, porque o que aconteceu aqui para a gente foi, assim, a pandemia está virando um pandemônio, né? Uma coisa que inimaginável até há pouco tempo, e de repente a gente se esbarra com uma realidade que só víamos em filme e está aqui, hoje, a gente participando de tudo isso. Então, realmente é muito triste, né? Você pensar que o Rio, pós-eventos, aqueles grandes eventos que naturalmente trouxeram o Rio para um papel de protagonismo, mas quando acabou a Olimpíada, tudo novamente começou, né? Teve que recomeçar a se estruturar e como ia se preparar para novamente ser uma cidade protagonista no turismo, protagonista no seu desenvolvimento econômico. Aí vieram as questões todas dos governos que a gente acompanhou, né? Problemas. E as dificuldades, porque você assim, não tinha tirando o turismo, qual outra mola propulsora do desenvolvimento econômico do Rio? Né? Então, pois é, tem o petróleo que também está numa crise, né, ferrenha, impensável. Né? Então, são as duas colunas que sustentam o Rio de Janeiro, tanto o petróleo e gás quanto o turismo, os dois estão numa crise profunda. Né? Exatamente. E o que é interessante, assim, o Rio de Janeiro, enfim, por toda a sua complexidade, a questão habitacional, enfim, as comunidades, as favelas, as questões até subhumanas de moradia, enfim, ele é muito vulnerável, muito frágil para uma chegada de uma pandemia, que é o que está acontecendo aí. O Rio de Janeiro está tendo enfim, uma propagação do vírus maior do que qualquer outro local, né? Sim. E eu acho que isso ainda vai crescer mais. Esse é o grande problema, Rafael, que a gente não consegue fazer um planejamento bem definido, porque exatamente você não sabe até quando vai. Se a gente define assim, olha, a partir do dia 1º de julho, nós vamos reabrir gradativamente, fazer uma reabertura gradual das atividades econômicas, lojas maiores, lojas menores, enfim, salões de beleza. Esse é o pequeno negócio, que é esse que gera emprego. Esses são 90% dos empregos estão nos pequenos, micros e pequenos negócios. Né? As grandes empresas correspondem a 3, 4% dos empregos. E hoje você não tem como fazer um planejamento porque você não tem essa expectativa de reabertura. Rio e São Paulo têm esse problema. Mas o Brasil são 5.800 municípios, 5.000 não tem Covid. Então Exato. Tem que ter um planejamento, tem que ter um estudo diferenciado para cada região, para cada localidade, porque essas 5.000 cidades que não têm Covid e não vão chegar, se eles cumprirem um protocolo, fizerem uma barreira sanitária, essas cidades vão poder tocar a vida deles. Né? Não precisa de fechar tudo o tempo todo, porque o que a gente está vendo agora na rua é quase que não é nenhuma teimosia, é quase que uma indignação. Como as pessoas não veem uma porta ou uma luz no final do túnel, elas estão abrindo na marra, estão indo para a rua na marra, e isso vai trazer um problema muito maior. Exatamente. O que preocupa é isso, porque talvez no início se tenha feito o fechamento mais radical, é cedo demais. Eu não sei. Né? Talvez
tenha sido muito cedo, porque não se sabia muito bem ainda como tratar e resolveram fazer, não, vamos fechar logo tudo de uma vez. E a coisa foi fluindo aos poucos. Em janeiro, eu fui com meus 3 filhos, nós fomos para Nova Zelândia. Vamos conhecer a Nova Zelândia. E o vírus chegou primeiro lá. Exato. Lá já era assunto de todos os telejornais, nas ruas e tudo mais. Eu fui ler ontem uma matéria, morreram 20 pessoas na Nova Zelândia. A partir de hoje, dia 4 de maio, eles estão fazendo a reabertura gradual, porque eles fizeram um lockdown correto, perfeito, fechamento, zerou, não deixou o vírus se propagar. Aqui, como fica a meia bomba, nem fica fechado nem aberto, o que está acontecendo é isso que nós estamos vendo, cara. É uma tragédia social e econômica. As duas vão se juntar. Tem gente que qual vai ser a maior. Eu acho que as duas vão criar a tempestade perfeita. Esse que é o grande perigo. Na questão do turismo, aqui no Rio de Janeiro, eu acho que nós vamos ter, que já começamos a trabalhar isso, todas as grandes atrações turísticas, os equipamentos, nós vamos ter que estar juntos nisso. Nós vamos ter que estar num esforço conjunto, um modelo de combo. Modelo de combo onde um vende o outro, onde um ajuda o outro. Porque são passeios complementares. Nenhum ali é concorrente de ninguém. A gente tem que desmitificar isso. E eu acho que hoje tem uma geração, uma garotada que chegou para assumir a gestão desses equipamentos. Eu já virei até tio deles. Eu já sou já fiquei até mais velho. Eu era o mais novo do turismo, agora já sou tio deles. Nessa garotada que hoje tem 30, 35, 40 anos, eles têm essa cabeça, né? Não existe essa rivalidade, essa competição de mercado, enfim. O que existe é uma competição saudável de um ter um equipamento onde recebe muito bem, pega os protocolos, os padrões internacionais que funcionam muito bem, né? Pegar quem faz isso melhor no mundo. É o Grupo Disney, então vamos lá ver as práticas do Grupo Disney. Então nós estamos juntos nisso, junto com os museus, né? O Museu da Manhã, lá com o Piquet, enfim, todo mundo junto, para que depois a gente traga para dentro dos nossos equipamentos, principalmente, Rafael, o carioca e o cidadão fluminense. Esse é o nosso público, porque são essas pessoas que vão começar a circular timidamente aqui no Rio de Janeiro, na cidade maravilhosa. E depois, numa estratégia um pouco mais ousada, a gente vai buscar novamente o mercado de São Paulo, o mineiro, o capixaba, enfim, e todos aqueles apaixonados pela cidade maravilhosa. Mas agora é hora de tratar o carioca como nosso público-alvo, e isso vai ser muito bom, porque são promoções, muitas pessoas não conhecem o Cristo Redentor, muitos nunca foram num aquário, enfim, é hora das pessoas terem também um pouco de autoestima do que a gente, né, tem aqui de tão bom, maravilhoso. Eu acho que essa freada do ônibus vai ajudar também a dar uma melhorada na situação geral. Eu acho que a cabeça vai precisar ser todo mundo um pouquinho mais sereno, né, para conseguir sair dessa enrascada aí. Porque quando fala do fechamento dos equipamentos turísticos, tem toda uma cadeia econômica envolvida que você pode botar aí, por exemplo, as companhias aéreas, né, o setor de hospedagem, né, todos esses que também, o setor de gastronomia, né, o setor de bar, restaurante, tudo, lanchonete, tudo isso. Então, todos esses, né, um vai fechando, todos vão ficar comprometidos com todo esse problema. Então, tem uma categoria, Rafa, que vocês estão até ajudando lá na Câmara, eu sei que através da Comissão de Indústria e Comércio, que engloba aí o serviço de turismo, que é a categoria dos guias. Eu vi que tem alguns guias que estão aqui conosco, aqui nos assistindo aqui. Aliás, a audiência do seu canal aí é espetacular, né? Então, falar para os guias, que esse é o Arnaldo Bichucho, o Wagner Medeiros, enfim, o Marcelo, são vários guias, amigos nossos. Esses estão sendo diretamente, mais rapidamente atingidos, porque eles vivem daquela dinâmica do turismo, né? Eles fazem parte de um elo fundamental da cadeia do turismo, né? Você falou dos agentes de viagem, você falou das companhias aéreas, dos hoteleiros, das várias formas de hospedagem, barzinho, restaurante, todas as formas de gastronomia, de alimentos e bebidas. Mas o guia é quem leva essa turma toda, ele é o catalisador, né? Ele é quem bota embaixo do braço e leva essa pessoa. E esse elo está muito afetado e já existe um movimento solidário e humanitário até para que essa categoria tão importante no turismo, muito importante para o turismo, ela seja agora, de alguma forma, contemplada. Tem uma PL caminhando lá na Câmara e outra PL
caminhando na Alerj também. Então, eu sei que você está já... Isso, e federal acho que tem alguma coisa nas MPs para tentar e também tem uma na federal, exatamente. E também tem uma na federal. Aliás, tem uma MP federal, 948, está sendo julgada agora, entre outras coisas, aquela questão da remarcação do bilhete, ou da hospedagem. Sim, não consegue remarque, né? Essa eu acho que é um mote muito interessante para os dois lados, tanto para o consumidor quanto para quem vendeu, né? Como é que está essa MP lá? Ela não foi votada ainda, né? Ainda está sendo analisada. Não, já passou na Constituição e Justiça, agora está indo para a Indústria e Comércio e depois vai para a Comissão de Turismo, lá na Câmara Federal, e aí vai para o plenário. Mas eu acho... Mas está caminhando bem. Já escolheu um relator para essa MP? Ainda não? É só depois desse... Entendi. Ainda não. A 948. E eu ia perguntar então de outra. A MP 944, sobre aquelas linhas de crédito emergencial, com BNDES, com tudo. Como é que ficou isso? Isso aqui para vocês conseguiu ou isso é só balela, falaram e não tem? Essa não está funcionando, porque isso aí é a lei do mercado, é mais difícil. O trem do Corcovado tem uma situação privilegiada, porque como ele é uma empresa maior um pouco, ele não é uma grande empresa, mas é uma empresa média para grande porte, ele tem um crédito muito bom, ele tem uma vida, enfim, financeira muito saudável, é uma empresa com 135 anos. Nós tivemos aí as parcerias dos nossos parceiros de sempre, independente de momentos de crise, de pandemia, que é a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, o Bradesco, que é o nosso banco que está sempre conosco ali. Enfim, nós temos o acesso a isso. Agora, posso te dizer que 99% das empresas ligadas ao turismo não tem chance nenhuma. Então, a 948 ela acaba sendo um papel sem valor, porque ela vai esbarrar na questão das garantias. Quando a pessoa está mais apertada, exato, o banco vem com aquela lista formal, né? E na hora que o sujeito está precisando mais de oxigênio, está precisando. Sim. Então, eu tenho sentido, as pessoas têm me procurado e essa não está funcionando. Infelizmente, algumas empresas, agências de viagem, bares, restaurantes, a gente está vendo aí nos jornais. Sim, todo mundo Biscoito Globo. Tem uma outra que está para, não sei se foi MP ou se foi projeto de lei que colocaram agora para tentar umas novas regras para crédito também das micro e pequenas. Não sei se... vai ter que ter um tratamento especial. O governo federal tem que entrar firme com isso, com os bancos oficiais, né? Aliás, é o papel do banco oficial, né? Claro que eu sei que os bancos privados, eles têm outra meta, eles têm... eu que defendo a livre iniciativa, eu não poderia nunca achar que isso é diferente. Mas os bancos oficiais, eles têm essa obrigação de cumprir esse papel nessa hora de sufoco, de dar essa cobertura para o micro e pequeno empreendedor e está precisando agora, principalmente para manter os empregos, né? Entendi. Essa tem sido a principal reclamação que eu tenho recebido aí dos comerciantes e empresários todos de vários setores diferentes. A dificuldade de ter o dinheiro, não só para o pagamento da folha de funcionários, mas também para ter o capital de giro necessário para conseguir sobreviver nesse período da pandemia. Então, como é que está? Então, vocês estão conseguindo ter esse contato direto com o governo federal, né? Como é que está com relação aos tributos também estaduais que estão no município? Vocês têm se falado sobre essa situação toda também, de Estado e município? Como é que estão as articulações? O que a gente tem feito, Rafael, é no sentido das entidades, quer dizer, para não ficar um papo assim, privado ou personalizado, a gente procura fazer isso através dos canais institucionais das entidades. Então, por exemplo, eu sei que vai estar conversando com você também, o Pedro Guimarães, da Apresenta. Essa Apresenta Rio é uma entidade nova, mas e forte, bastante musculatura, bastante força, que engloba Rock in Rio, os grandes eventos, a vocação do Rio de Janeiro, né? E o Pedro Guimarães é muito ativo. Ele tem feito uma interlocução muito forte aqui na prefeitura. Sim. Até porque é uma entidade que tem enfim, uma competência, um foco muito grande na cidade do Rio de Janeiro. E na nível federal, a gente tem feito através da CNC, Confederação Nacional do Comércio, Bens e Serviços, que lá já tem uma estrutura grande, e aí a gente atua através da CNC, do Conselho de Turismo, ou o Conselho Nacional de Turismo, que é um conselho chapa branca,
é um apêndice lá do Ministério do Turismo, e aí, junto com o ministro, que também tem sido uma pessoa bastante atuante, o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro, um mineiro, e ele tem levado lá os nossos pleitos junto ao governo federal, e o governo federal, principalmente o pessoal da área econômica, do ministro Paulo Guedes, tem tido bastante sensibilidade. Mas é o que você falou, alguns assuntos, como o oxigênio na veia, não chegam, porque dependem de regras de mercado. Enfim, de todos aqueles checklist que tem lá para pegar um financiamento, para fluxo de caixa, para pagar a folha de funcionários e tal, e isso não tem chegado. Entendi. Esse realmente tem sido talvez o grande X da questão aí, para que as pessoas possam ficar talvez um pouco menos tensas, né? Que está todo mundo muito preocupado com isso. Bom, você falou dos equipamentos todos. Acho que se a gente chegasse normal até o final do ano sem a pandemia, teríamos vários equipamentos bons, novos, todos prontos aí para a cidade conseguir, para isso ser uma das molas propulsoras da retomada do crescimento da cidade. Tem até aquela questão que você falou do Bioparque também, que era para ser inaugurado agora em julho, não sei se parte dele abrir em julho, e o restante no fim do ano. Antigo zoológico, o antigo zoológico. Acho que até achei bacana essa coisa da mudança do conceito, de não chamar mais de zoológico, chamar de Bioparque, que pelo que a gente entendeu ali, vão mudar a situação para que não tenha mais aquelas jaulas, né, da forma como era antes. Bom, vamos aguardar para ver se realmente tudo vai dar certo. E nessas conversas, nesse planejamento que vocês têm entre vocês, né, e também esses estudos da Fundação Getúlio Vargas, como é que a gente pode tentar entender o que vai ser daqui para frente? Porque é o seguinte, a gente está no momento talvez do auge da pandemia, ou chegando ao auge. Essa semana aí acho que vai ser talvez a pior, uma das piores. Só que nesse momento tem que ter gente trabalhando já pensando no pós, porque se deixar esperar passar para chegar, como se sempre fez, aí vai se perder um tempão e novamente a gente vai todo mundo ficar ali correndo, dando murro em ponta de faca e nada da economia voltar. Então talvez nesse momento já tivesse que a gente tivesse já alguma coisa de planejamento de pós, como você falou, outros países já tinham feito todo esse planejamento no meio da pandemia, ou até antes. E a gente vê que o Rio de Janeiro ainda está batendo cabeça com relação a isso. Eu não falo especificamente de um ente federado, não. Falo de uma forma geral, juntando tudo aí. Seja municipal, estadual ou federal. E eu tenho certeza que eles vão depender muito de vocês, que vocês estão ali na ponta, estão estudando quais são as melhores formas de se incentivar o turismo, né, na retomada. E como é que vocês estão pensando assim, com relação a essa pós, né? Primeiro, acho que seria tentar definir uma data que os governos pudessem passar para que todo mundo, a partir do dia tal, né, vocês sabem que a coisa vai voltar gradualmente. E como é que você poderia, então, se programar a partir daí, né? Então, você falou muito da cidade do Rio e do cidadão fluminense, né? Ou seja, o incentivo ao turismo doméstico vai ser, então, uma das pautas mais importantes nesse primeiro momento, é isso? Sem dúvida nenhuma. O público carioca e o fluminense mais próximo aqui, né, que vão fazer esse passeio aqui de ônibus, de carro, vão chegar aqui na cidade, esse vai ser o público que vai sustentar e carregar não só os equipamentos, mas principalmente a rede hoteleira, enfim, toda a parte de gastronomia que você falou. Esse é o público que nós temos que trazer aqui e botar tapete vermelho para recebê-los aqui com todo conforto, segurança e saúde. Mas, rapidamente, fazendo um resumo aqui do estudo, foi muito bem conduzido lá pelo professor Luiz Gustavo, na Fundação Getúlio Vargas. Ele diz assim, é um cenário que ele pode até depois, aos poucos, ir corrigindo, mas quando ele fez isso no mês passado, em abril, que ele publicou isso, ali dizia o seguinte, pelo menos 6 meses de zerado a partir de março, então nós estamos falando aí do segundo semestre, uma reabertura muito tímida ainda, e a partir dali 18 meses para voltar ao nível zero. O que é o nível zero? É o que tinha em fevereiro. 18 meses, para você ver o tamanho e a extensão desse problema, do buraco. Então, esse é o horizonte que nós estamos trabalhando. Alguns setores, como a aviação, elas vão abrir antes. Os shopping centers vão abrir antes. Então, nós vamos estar observando, vão abrir antes, que eu falo, dos equipamentos Sim.
nós vamos estar observando como vai se comportar esse fluxo de pessoas, e no final é o nosso cliente, que no final são as pessoas que têm potencial de fazer o passeio, fazer a família toda usar as áreas públicas do Rio de Janeiro. Então, acho que esse vai ser um bom ensaio e um bom início para estudar isso. E nós já estamos nos antecipando exatamente, Rafael, porque a gente teme muito que agora começam a aparecer milhões de propostas, tanto na Câmara, quanto na LERJ, quanto lá no Congresso, para em todas as casas legislativas. Um monte de entendido no assunto, achando que... Mas esse é o grande perigo. Então, a gente quer fazer isso junto. Então, a gente quer propor as melhores práticas, né? Sem que isso crie. Você imagina se a pessoa vai ter que botar o equipamento, o empresário vai ter que colocar um equipamento uma roupa de astronauta para cada visitante que vai no Corcovado ou no Pão de Açúcar, enfim. São coisas que não têm viabilidade, é inexequível e também tem um custo enorme. Exato. Então, nós estamos usando exatamente o protocolo que está acontecendo no mundo inteiro, né? Dentro, claro, que vão aumentar os custos, mas o que importa agora é a saúde, é garantir a saúde das pessoas, do visitante e dos colaboradores, e a partir daí a gente propor, né, numa parceria com as casas legislativas, olha, esse aqui é o protocolo, vamos formalizar, vamos oficializar. Então, já existe um trabalho muito bem adiantado, eu te garanto que antes do final desse mês, eu gostaria até da gente voltar aqui numa outra conversa aqui, para trazer para o teu público, as pessoas que estão aqui nos assistindo, já um pouco mais detalhado do que a gente pretende implementar em todos esses equipamentos, que eu tenho certeza que o que nós vamos fazer aqui no Rio de Janeiro é o que tem de melhor no mundo, prática no mundo, e que vai virar aí como referência para o Brasil inteiro. Entendi. É isso. A gente tem que, pelo menos, vou falar eu pauto meu trabalho conversando com os setores que são aqueles que estão já na ponta, as pessoas na ponta trabalhando há muito tempo, e a gente vai fazendo essa união para conseguir aprovar projetos e leis que realmente sejam aqueles que vão ter um impacto positivo e não vão ser nenhum tipo de obstáculo para os setores. A gente sabe que as casas legislativas têm, sejam deputados, vereadores, senadores, aqueles que gostam de uma mídia no sentido de, vi uma matéria falando sobre turismo e acho que eu vou botar esse troço aqui só porque eu quero ser o primeiro a apresentar uma medida qualquer para dizer que eu estou fazendo alguma coisa. Então a gente cansa de ver isso e... Isso é um perigo. Isso realmente... Aí está a importância, principalmente nesse ano eleitoral. Eu acho que essa eleição desse ano é a eleição mais importante para o cidadão brasileiro, porque ela fala com o prefeito, né, com o síndico da sua cidade e com os vereadores. Exato. Né? Colocar pessoas como você, com responsabilidade, com preparo, com bom senso, é fundamental para que a gente tenha, são 51 vereadores, né? Isso. A gente, pelo menos, tem que ter a maioria de pessoas que sejam como o Rafael Freitas, porque são pessoas que a gente sabe que vão estar ali com todo o bom senso, protegendo o cidadão, protegendo a máquina econômica, os empregos, enfim, da nossa cidade, a vocação da nossa cidade, que é o Rio de Janeiro. Mas, Rafael, eu queria fazer só uma observação nessa questão da volta do turismo. Nós tivemos agora também uma votação lá no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, sobre uma medida provisória sobre a nova Embratur. MP 907, não foi? A MP 907, que fala sobre agência de turismo, num modelo até que é usado na Espanha, Portugal e tal. Eu ia te perguntar sobre isso, né? Qual foi como é que você acha, como é que você vê a vantagem dessa mudança aí na Embratur? Não, eu acho espetacular. Agora tem que garantir o orçamento. E a saída que tiveram para o orçamento, já que não conseguiram pegar a receita que vai para o Sebrae, para o Sistema S, que fosse $20 por taxa de embarque de cada bilhete internacional vendido no Brasil. O que daria, assim que começar a reaquecer no prazo de 12 meses, quando a aviação estiver normalizada, algo em torno de $160 milhões para começar. Que é uma diferença estúpida. Hoje a Embratur não tem 20 milhões de reais. Nós estamos falando de 160. A Embratur não tem verba para promoção do Brasil, do destino Brasil. Né?
E aí, com essa nova Embratur fortalecida, com mais musculatura, com mais capacidade de promoção internacional, ela tem que dedicar. Isso não é uma questão de bairrismo, não. Isso é uma questão de inteligência, bom senso, para quem estiver sentado lá na cadeira da Embratur e do Ministério do Turismo e na Presidência da República. A Embratur tem que carrear os seus recursos, seu esforço de trabalho, seu esforço promocional, esforço comercial em todas as feiras internacionais para o Rio de Janeiro. Porque o Rio de Janeiro que é o garoto propaganda do Brasil. Não tem como fugir disso. E a partir do Rio de Janeiro fazer um esforço, a própria Embratur e o Ministério do Turismo, para vender o resto do Brasil. Então, quando chega no Rio, você vai para Foz do Iguaçu, vai para o Nordeste, vai para a Bahia, vai para cidades históricas de Minas Gerais, enfim, Amazonas, bonito. E aí você vende o resto do Brasil. Mas o Rio de Janeiro é o ponta de lança, é a porta de entrada. Essa é uma questão que não tinha nem que estar sendo discutida. A gente não tem que ir lá ficar fazendo essa pregação, porque isso é uma questão de bom senso. Se a Embratur quiser fazer um trabalho inteligente e que tenha eficiência para o Brasil inteiro, ela tem que usar o Rio de Janeiro como garoto propaganda. E aí eu acho, mesmo que não sendo da competência do vereador Rafael, eu acho que o seu prestígio pessoal, né, a sua seriedade, você é um cara que é reconhecido como uma pessoa de muito bom senso, eu acho que a gente tem que estar nós todos juntos e pleitear isso como uma questão nacional. O Rio de Janeiro tem que ser beneficiado com essa nova Embratur que está chegando para poder aí sim alavancar e vender, catapultar as vendas para todo o Brasil. Exatamente. Botar o nosso Rio como protagonista no cenário nacional, até pelas características todas naturais. Naturais. Aliás, é porque o Rio de Janeiro já é nessa porta de entrada. Exato. O que a gente vê hoje é uma sistemática destruição da imagem do Rio de Janeiro, com todas as mazelas. O Rio de Janeiro tem muitas mazelas, muitos problemas. Nós sabemos disso mais do que ninguém. Problemas crônicos que nos envergonham, porque a gente não consegue resolver. Mas a partir do momento que você faz uma promoção inteligente, bem dirigida, cria áreas de segurança, 100% de segurança, ou seja, zero de tolerância para violência, você vai ter um produto para vender todo o Brasil. Isso é uma questão só de estratégia. Isso não precisa de pensar muito, né? E o que a gente vê, a Embratur sendo usada como um instrumento de política barato, uma coisa que acaba não favorecendo, pequeno, que não favorece o turismo do Brasil. A Embratur é um órgão para vender o Brasil, é um mascate. E ela acaba sendo um órgão de promoção do cara que está lá momentaneamente, está ali na presidência, o cara lá normalmente é do Nordeste, eles entregam a Embratur. Desde que eu nasci, a Embratur está no... Eu nunca vi um presidente carioca, um presidente da Embratur carioca, para cuidar do Rio de Janeiro. É inacreditável isso. E você acaba não tendo, o cara fica fazendo promoção de coisas pequenas, festinhas provincianas, eventinhos, quando na verdade o Brasil é muito maior, né? E o Rio de Janeiro é o melhor garoto propaganda para ele. Usa o Rio de Janeiro, é isso que a gente fala sempre. Então, Rafael, eu conto com você também nessa jornada aí para a gente convencer, né, ou fazer valer esse direito do Rio de Janeiro, né? Pois é, e mais do que nunca agora, depois desses problemas todos. A gente precisa ter esse protagonismo. Você falou de segurança nesses locais de turismo. Eu vou te dar um exemplo. Eu viajei para Punta del Este tem 3 anos. E comparando Punta com a capital lá do Uruguai, com as outras cidades, é completamente diferente. A tolerância realmente com qualquer tipo de desvio ali é zero. Né? Parece que realmente eles colocam, aqui vai ser a nossa... Quem quiser turismo no Uruguai é Punta del Este. E ali você tem uma cidade completamente como se fosse a parte do restante. Né? Então é outra característica. Todo mundo que vai lá chega tranquilo porque sabe que ali você está, né, totalmente... É outra coisa. Você tá com a segurança garantida. E você vê, por exemplo, Fasano, que é daqui do Rio, foi fazer um hotel lá. Foi investir no Uruguai, foi investir em Punta del Este. Quando, na verdade, ele podia estar abrindo outros hotéis nossos aqui. Se a gente desse a garantia, a tranquilidade para ele, investir o dinheiro dele. Né? Exatamente. Então, eu acho que você falou uma comparação muito interessante. E outra coisa,
o ambiente de Punta del Este, com jogo, com cassino funcionando, gerando emprego, milhares de empregos, gerando impostos. Impostos, arrecadação, está precisando. Arrecadação para sustentar a cidade lá de Punta del Este, com jardinagem, canteiros, tudo bonitinho, tudo funcionando, né? Não tem camelô, não tem quiosque pirata, não tem rave na praia, na beira da praia, não tem bagunça, não tem população de rua. Isso que você viu lá é perfeitamente possível acontecer aqui, né? Eu acho que, eu acredito muito nisso. Eu sei que você vai ter um papo muito interessante com o Pedro, que é da Abrazel. Mais tarde, é isso mesmo. Uma liderança de Santa Teresa, já fazendo aqui uma propaganda para ele. Pedro é muito meu amigo, querido, competentíssimo. Quando eu vi ele aí na tua escala aí, eu falei, vai ficar muito bom o papo. E aí ele vai entrar mais nesse assunto do problema dos bares e restaurantes, que ninguém melhor do que ele, para falar, inclusive, da própria Santa Teresa, que deve estar sofrendo horrores com esse fechamento, com esse lockdown, né? Exato. Então, eu acho que essa tua disponibilidade em conversar com a gente, abrir esse canal, Rafael, você está de parabéns. Seu mandato, eu sou uma testemunha privilegiada, porque eu participo, olho, te acompanho, estou sempre falando com você, você é um querido amigo, mas independente disso, eu acho você um legislador, um vereador muito dedicado, e isso é fundamental. Você é um cara 24 horas vereador, né? É diferente de ser deputado estadual, o cara volta lá para o interior do estado dele, e aí ele desliga, bota o chinelo, aqui eu não sou deputado quando eu voltar para o Rio. Você aqui no Rio de Janeiro, você é 24 horas vereador, você sai de noite para jantar, você sai de manhã para caminhar, enfim, quando tiver tudo normalizado, as pessoas te assediam, as pessoas te pedem, e eu sei que você está sempre lutando pela nossa cidade. Então, aproveitar aqui e te dar os parabéns pelo teu trabalho, conte comigo e vamos voltar a fazer nossa conversa quando tiver, enfim, mais detalhado esse plano aí do protocolo. Tá, eu vou quase finalizar então, sabe? Dizer que uma opinião só aqui minha. Essa eleição, como você falou, vai ser importante, e o trabalho que os vereadores eleitos, junto com o prefeito eleito, terão, né, no final do ano agora, até do ano de 2021, vai ser fundamental para ajudar o Rio de Janeiro nessa retomada. Alguns setores vão se tornar mais importantes do que outros. Por exemplo, uma secretaria de turismo vai ser, né, algo que vai ser totalmente relevante. A vigilância sanitária vai ser algo totalmente relevante. Alguma secretaria, algum órgão de desenvolvimento econômico, né, isso vai ser totalmente relevante. Então, vai ter que ter muito cuidado na hora de colocar essas pessoas ali que estejam de frente, junto com os vereadores que possam realmente esmiuçar a legislação atual que existe aqui na cidade do Rio, para trabalhar dentro daqueles pontos que realmente vão ajudar a fazer a cidade novamente se reerguer. A gente tem parte da legislação nossa aqui muito amarradas, né? E grande parte do meu mandato foi com foco em tentar tirar um pouco essas obstruções e amarras que tem para dar a chance ao empreendedor de tocar o seu barco, né? Se o governo não atrapalhar, já está ajudando. Se puder ajudar, melhor ainda. É mais ou menos por aí. E na atividade do turismo, o Pedro vai reforçar isso mais tarde com você, o turismo é essencialmente privado, Rafael. O governo, no caso a prefeitura, o ente municipal, ele tem que só criar um ambiente saudável de negócios. Porque a iniciativa privada que floresce. Todas essas atividades que nós falamos aqui, esses elos da corrente, da cadeia produtiva, todos eles são privados. Nenhum deles, você não tem nenhum dos elos chapa branca. Então, o que cabe à prefeitura, esses órgãos todos que você falou, a própria vigilância sanitária, ela afeta muito o turismo, para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal, né? A questão dos eventos no Rio Centro, quando entra a prefeitura para fazer lá as fiscalizações no meio das feiras, quer dizer, um constrangimento enorme com os visitantes que a gente recebe. Isso pode ser feito antes, cara. Eu presenciei um lance desse, sabe onde? No ano passado, na Game XP. Quando eu cheguei, a hora que eu cheguei, tinha fiscal de todos os entes federados, do município, do estado, do governo federal, lá em cima, o evento já tinha começado, eu fiquei, meu Deus do céu, como é que esses caras aguentam ter que receber cada um e vai com cada um e ver? Exatamente. Isso tudo é para ser feito antes, pô. O evento, quando começar, já tá tudo acertado. Claro. E tem que ter um rito formal, né?
que não tenha nenhum desvio aqui nem ali. É uma coisa, assim, eu vejo uma coisa muito, aquela coisa do burocrata mesmo, aquela coisa muito, sabe? Não que não tem que ter as regras, claro. Mas só que essas regras têm que ser colocadas de uma forma transparente e célere, né? Para que todos aqueles que estão querendo investir e empreender possam, sim, as regras são essas, vou resolver isso, isso rápido. Então, exatamente. O evento já está pronto. Acho que serve para os eventos, serve para carnaval, serve para bloco, serve para tudo. Principalmente para eventos profissionais que a gente recebe aqui, 5 mil médicos, 5 mil odontólogos, aí a tua categoria. Enfim, o Rio de Janeiro tem essa vocação e a gente tem que saber usar bem isso. Exato, aí você vê, tá aqui o Bar do Mariano, aqui do Grajaú, até falando dos bares. Realmente, os bares também, toda hora tem a tal da fiscalização de uma forma ou de outra, não se tem um tipo de padrão. Então, a gente precisa ajustar a legislação e eu, sim, posso afirmar para você que a bandeira que eu vou carregar para agora, para o ano que vem, vai ser conseguir ser um agente que vai estar ali diretamente ligado à questão das mudanças que vão ser necessárias para a legislação conseguir tornar o Rio de Janeiro um ambiente atrativo para todo empreendedor, para todos aqueles que desejam novamente investir no Rio. Acho que isso é fundamental. Vai ser fundamental para a gente conseguir fazer o Rio de Janeiro ser de novo protagonista, colocar o Rio como o principal, a principal coisa que existe no Brasil para turismo, para negócios, né? As feiras de negócios que aos poucos estavam começando também a acontecer mais aqui, agora vão dar uma parada. A gente espera que o Rio também possa receber essas feiras de negócios. Na quinta-feira eu vou até conversar com um amigo meu que é do IBP, o Instituto Brasileiro de Petróleo, que tem a Rio Oil and Gas aí para acontecer. Exato. Né? Exato. E a gente vai bater um papo sobre isso também, sobre a questão do petróleo. Então a gente precisa, você pode ter certeza que eu vou estar lá à disposição de todo o setor para a gente conseguir fazer o necessário para que a legislação possa dar a condição de vocês, dos empreendedores e do Rio de Janeiro, novamente, ser a cidade que vai realmente conseguir dar essa retomada econômica. Tá bom? Não tem dúvida, Rafael, não tem dúvida do teu trabalho, eu acompanho. E mais do que tudo isso que você falou, além de toda a competência, e hoje você é uma pessoa que tem uma experiência que conta demais, eu tenho certeza que com essa oxigenação, com a conscientização dos eleitores, de colocar pessoas mais preparadas, pessoas que vão trazer um resultado para a cidade, você vai ser o anfitrião dessa garotada que vai chegar. Garotada não pela idade, mas os calouros que vão chegar, você vai recebê-los e vai saber conduzi-los para essa tropa de choque aí que você, com certeza, vai ser o nosso grande general. Eles vão me chamar de ti igual a você, hein, pô. Tá certo. Deixa eu te mandar um abraço para você, para o pessoal da tua cidade. Tem um amigo meu que é lá de São João del Rei, a família dele é lá de São João del Rei. E no ano passado, nas férias de julho, cara, eu fui lá conhecer um pouquinho da cidade. Foi lá? Tem um parente dele, se não me engano, foi o avô dele, que dá o nome de uma rua lá. Eu fui ver, o nome é Esaú Assis Republicano, o nome da rua. Família Republicana. Família Republicana, exatamente. Bacana, muito bom, muito então, bom. Achei a cidade super... Um grande abraço para ele aí, você deve estar ouvindo a gente aí, manda um abração para ele. O Vladimir, meu grande amigo, e a família toda lá, que me recebeu super, hiper bem, fiquei extremamente feliz de visitar São João del Rei, Tiradentes, aquele entorno todo ali. Muito, muito bacana. Que bom. Bom, amigo, Rafa, maravilha. Boa semana para você, vamos nos falando para a gente conseguir... Vou te acompanhar nas lives todas aí, na tua agenda toda aí, muito bacana. E hoje, à noite com o Pedro aí, acho que vai ser um papo muito bom para o pessoal. Esse pessoal está muito ansioso, o pessoal de bar e restaurante. Eu acho que esse papo vai ser muito, muito bom para eles. Exatamente. Tá, Sávio, tô junto. Obrigado aí. Qualquer coisa... Abraço, querido. Fica com Deus aí. Forte abraço. Abraço. Obrigado a você. Tchau, tchau. Pessoal, obrigado aí por assistirem. O Sávio é um dos grandes nomes do turismo, não só no Rio, mas também no Brasil. A gente precisa de mais pessoas como ele, que sejam investidores, que acreditem no Rio de Janeiro e que possam realmente ajudar com as ideias, sugestões e dar para a gente também os nortes, né, para a gente conseguir lá na Câmara, em todas as esferas, seja estadual, federal, municipal, realmente passar as legislações que sejam necessárias para que o Rio possa ter a sua retomada econômica e possa novamente ser o caminho, a porta de entrada do Brasil, tá bom? Fique com Deus. Hoje vou fazer mais o papo com Pedro Hermeto às 8 horas da noite, aí também mais uma vez ligado ao setor da gastronomia. É o presidente da Brasel. Galera, obrigado. Até às 8 da noite, conto com vocês. Valeu.